algumas coisas para vocês aqui. E eu acho que um dos principais pontos que a gente quer trazer para vocês é que a nossa particularidade de momento hoje, de cronologia de mercado, é essa daqui. Mudanças. Se eu quero ou não quero, se eu quero entender ou eu não quero aceitar, não vai adiantar muito agora não, gente. Elas estão acontecendo, são mudanças que a gente pode também entender como transformações, pode, só que essas mudanças têm uma característica nesse contexto. Elas ocorrem de uma condição muito particular de serem internas também, e muitas vezes eu nem consigo entender se essas internas, ela mais faz parte da minha condição de equipe, ou então do aluno que eu estou captando e tem um perfil diferente, mas ela também tem essa outra referência. Ela também tem mudanças externas acontecendo. E aí vai desde o processo de crise, uma concorrência diferenciada, até um momento de revolução industrial, vamos pensar assim, 4.0, todo mundo fala, que muitas vezes nos passa despercebido. Então, a gente vivencia aqui uma ebulição de mudanças. E nessa condição de mudanças, quando a gente fala, vamos fazer um olhar para uma realidade de mercado de uma instituição, a gente sempre traz aquela condição de um olhar sistêmico. Porque as mudanças também estão acontecendo de maneira sistêmica. Não dá para isolar, não é só uma parte que está sendo impactada ou viesada. Então, dentro dessa estrutura, a gente quer trazer para vocês aqui esse recorte. Só que eu procurei fazer um pouquinho diferente nessa minha apresentação de vocês. Normalmente, as minhas apresentações têm muitos números. Aqui eu vou trazer alguns, e alguns que não foram, de repente, apresentados, ou chancelamos alguns. Vou procurar sempre fazer uma referência ao que a gente já passou nesses 2 dias também. Então, os indicadores que eu escolhi aqui não são os mais... o conjunto total, vamos pensar assim, mas são aqueles que, nesse momento, eu achei que eram os mais pertinentes. E dentro dessa estrutura, na hora que a gente for ver essa condição aqui, eu gostaria de ressaltar para vocês alguns desses elementos, mas, principalmente, a principal fala que eu gostaria de fechar essa apresentação, eu estou antecipando ela. Tá? Ou seja, a minha principal mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, ela começa a ser caracterizada dessa maneira aqui. Esse nosso mercado educacional mudou. Tá? Isso é ponto, mudou mesmo. O quanto eu estou lúcido para essa mudança, o quanto a minha equipe e a minha gestão, ela está atrelado a essa condição, é variável. Mas que ele mudou, ele mudou. Então, nessa estrutura aqui, eu vou verificar que algumas bases, ou algumas variáveis que impactam essa mudança, elas fazem condições em relação, por exemplo, crise, processo do FIES, as restrições do FIES. O EAD, ele configura uma estrutura de mudança, com o uso ou não de estratégias para eu entrar ou para eu ficar fora desse mercado, eu tenho uma estrutura de mudança com esse ponto. A concorrência já não é mais a mesma. Os diferenciais, praticamente aqui, quando a gente vai para uma região